Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos amigos, amigas, conhecidos e ouvintes. Como vocês estão? Bem, no vídeo de hoje eu irei trazer uma resenha e um ponto de vista crítico sobre um livro chamado Avesso da Pele, em que eu tive muito interesse de lê-lo, em que entrou para a lista nacional de livros proibidos em que você não deve ler, em que no começo do ano apareceu sim uma lista para mim muito interessante de livros que são proibidos aqui no Brasil. Este livro, que está no meio dessa lista, chamado O Avesso da Pele, escrito por Jefferson Tenório, que é um autor brasileiro, em que ele foi publicado em 2020 e que também é vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, em que me bateu muito interesse desse livro. Um livro proibido desse, qual seria o motivo para essa tal proibição? Tinha alguma coisa que estava instruindo errado? Alguma coisa que trazia realidade? Algo que machucasse? Algo que fazia uma reflexão? Algo a mais? Uma coisa que não deveria ser discutida, mas que é discutida nesse livro? Então me bateu essa curiosidade. Um livro desses proibidos, qual a coisa mais interessante para um leitor do que um livro que ele é proibido? Ele fala alguma verdade? Essa era a minha curiosidade de saber. Portanto, eu fui atrás desse livro e vamos assim para a minha resenha, em que eu vou dar a contextualização do texto do livro todo, em que ele se trata de Pedro, que é o filho que vai contar a história de como ele está lidando com aquele luto de seu pai, chamado Henrique, em que ele está na casa dele contando as histórias da vida, de uma forma bem gradativa, de guardar a memória aquilo tudo que ele já viveu e de relembrar as coisas para que ele pudesse perceber-se que aquilo era alguma coisa boa. Em que Henrique, ele era um professor de uma escola pública e que acreditava que os livros eles poderiam mudar as pessoas. Em que também temos um pouco da paternidade e das relações familiares entre essas pessoas. O pai se chamando Henrique e a mãe chamando Marta, e também temos a principal acerto nesse livro, que é a cor de pele, em que no começo a gente não descobre qual a tonalidade de pele dessas pessoas, mas pelo contexto do livro e ao decorrer a gente vai descobrir e vai firmar aquela mesma acertação, que o pai, Henrique, Pedro são negros, de pele mais escura. Então você já consegue entender mais o contexto desse livro. Em que vai ser Pedro, que vai contar a história de Henrique e quanto tenta manter as memórias gradativas de seu pai, daqueles seus traumas e ocorrências que ocorreram em sua infância de Henrique, seu pai, em que ele era, naquela pessoa que ele se tornou. E que o livro ele vai trazer umas belas problemáticas, como racismo, a violência policial e as relações familiares, e entre outros. Em que assim, o livro ele tem um texto de extremamente entendimento simples, não totalmente simplório, em com muita dor, em que sim, refletindo algo que acontece na realidade dos dias de hoje, em que mostrando o racismo de forma didática, não só mostrando, mas também refletindo aquilo na vida das pessoas do dia a dia e de como elas afetam tudo aquilo ao passar dos tempos, em que, assim, cabendo-se ao leitor saber o que está sentindo e testemunhando, em que são relatos que acontecem com a população negra. São coisas que acontecem muito nos dias de hoje, mas que são bastante acostumadas por já estarmos vivenciando aquilo, mas que nunca deveriam ser, em que são relatos que acontecem com a população negra. De tantas notícias que a gente vê, já estão sendo bem acostumados isso. Uma coisa que nunca deveria ter sido, né? Um preconceito desse que não deveríamos rebaixar pessoas só porque elas são de tonalidades de pele diferentes ou por nos acharmos superiores. São relatos que acontecem com a população negra. Umas coisas muito comuns e que mostram isso de forma banal, mas que já foi totalmente normalizada, em que cada vez mais temos casos de violência contra pessoas negras, mas que a gente percebe que não tem nada, em que a gente sempre está fazendo tudo, tentando de tudo, mas que nunca dá um retorno, em que essas pessoas nunca sabem realmente se elas estão bem ou vão estar vivas. Esse livro é com base nisso que ele vai tentar retratar a figura de um pai ausente, em que ele não sabe mais ou menos a como chegou a tudo aquilo, em que esse livro ele vai percorrer muitas memórias do passado de seu pai e também da sua mãe um pouco, em que ele vai tentar no meio dessas memórias de seu pai, em que tentar reencontrar e entender como esses acontecimentos conversam com a pessoa que ele é hoje em dia, como aqueles acontecimentos aconteceram
e como tudo aquilo moldou ele para ser o que ele era hoje, e de como aquilo afetou a vida dele também. Porque nisso Pedro tenta reencontrar-se, alguma conexão profunda que ele tinha com seu pai para entender-se também como que ele era hoje, para manter-se aquela memória viva de seu pai, que ele tanto queria perto, mas não pôde, e que agora que já está morto, não sabe mais o que fazer, em que tenta reencontrar um conforto em tudo aquilo que o pai passou para ver se ele era uma boa pessoa mesmo, em que, por meio dessas memórias, lembranças e anotações, ele tenta redescobrir o pai, e que vai passar por um autodescobrimento também, em que ele vai passar por tudo aquilo que ele nunca sonhou passar antes. E que esse livro também vai trazer cada vez os apontamentos sobre o racismo, e como ele também percebe as pessoas desmerecendo ou tentando deslegitimizar ele. E que além do cima temos as situações que são permeadas pela raça, a diferente raça e os diferentes costumes de cada pessoa e de cada família, em que assim são apontadas. Falando nisso, as relações familiares, com a sua mãe, a irmã da sua mãe, o seu pai, o ex-namorado de ambos, em que temos os conflitos de um negro namorando uma garota branca ou uma garota negra namorando um cara branco, em que temos esses costumes, em que são estruturas de uma vivência, em que são implantadas em cima do racismo, em que a população negra vai sobrevivendo a cada dia mais, sob esses estigmas que são normalmente vistos por aí, mas que normalmente não são aceitos, em que ainda vai debater um pouco sobre isso. E que podemos ver que Pedro ele vai contando as histórias de Henrique, o seu pai, que quanto ele mantém há uma memória bem viva dele e que vai tentar descobrir-se por todos aqueles traumas de infância de que Henrique passou-se e como influenciou na pessoa que ele era hoje, em que Henrique, sendo professor de uma escola pública, em que também temos uma visão de uma escola pública ali, com uma rotina, uma desvalorização do professor, a falta do material e a falta dos interesses das pessoas, a falta de interesse dos alunos também, em que temos uma complexidade nos personagens, em que eles não são rasos ou completamente superficiais, em que eles têm camadas e são seres humanos, têm acertos e têm erros, arrependimentos, em que a gente vai perceber isso e que vai percebendo isso para deixar a história mais viva. Em que entrando nesse tema da subjetividade, em que ele não caracteriza as pessoas como boas ou ruins, em que são seres humanos complexos e que cada um tem a sua história e tem o seu jeito de viver, mostrando para nós como eles são seres humanos, com seus erros e seus acertos. Em que eu acho que o principal tema desse livro é falando-se sobre pessoas, em como elas são complexas, têm os seus traumas e têm as suas questões psicológicas. Em que temos também a ausência do pai presente, ou a ausência do presente, entre muitas aspas. Uma percepção, uma busca de uma memória, que é construída pelo filho que perde seu pai pela violência urbana, em que é um policial, em que entrando em uma questão do racismo, no apartamento e vendo os objetos do pai, em que relembram a ausência dele e o do corpo físico, e que lembrando também as memórias e os hábitos do pai, em que a princípio é uma narrativa em primeira pessoa, mas quando se trata de relatar os fatos, ele é em segunda pessoa. O que seria um narrador em segunda pessoa? É um narrador em que ele faz a cena em um ponto de vista de um personagem, mas ele escreve como se o leitor ele participasse dessa cena também. Ele trata de narrar os fatos ocorridos como se a gente estivesse participando também, em que abre margem de espaço para que o leitor pudesse ter uma melhor entendimento daquela história e como que se ele pudesse sentir-se aquilo também e que pudesse trazer as suas conclusões também sobre todos aqueles fatos ocorridos, como se ele participasse desses fatos, o que é uma coisa muito interessante. Pedro tentou reconstruir a história do pai, mas que também era para se entender. E que começamos já com as questões do casamento, as histórias de um pouco do passado da sua profissão como professor em uma escola pública, e isso vai começar a construir mais a sua percepção sobre o seu pai e como ele ampliou os seus olhares para mais longe, para que pudesse perceber-se tudo que aquilo que sempre passou. Em que assim, já vamos começar com o casamento, em que seu pai, que era um professor, se casou com sua mãe, que podemos perceber-se uma relação um pouco tóxica de ambas as partes, em que Pedro, ele também vai trazer as histórias da sua mãe,
A história principal do livro vai se passar em Porto Alegre. É uma cidade que se mostra hostil a pessoas negras e que se sentem totalmente deslocadas nesse local, onde não se sentem muito bem-vindas, em que temos como embasamento o racismo geográfico, querer separar as pessoas geograficamente, como uma cidade ou uma população racista, e tão hostil com a presença dos negros lá. Em que esse racismo estrutural ele é vivido por muitos diferentes personagens e vivências do cotidiano deles, em que, como entendimento do racismo, ele atravessa as histórias e os relacionamentos dos personagens. E um personagem que eu quero destacar muito, que foi importante para Pedro e na sua construção de racismo durante todos esses anos, foi o professor Oliveira, em que teve a importante formação e entendimento do racismo e da estrutura do cotidiano de nossa sociedade, mas que também é um personagem muito interessante, que é para entendermos a importância da representatividade e de como é essencial. Temos um professor negro no meio da sala. Ele presenciou suas vivências de racismo, como Pedro vai enxergar também. O professor Oliveira, ele vai dar direcionamentos de racismo, em que Pedro no futuro ele também vai enxergar também. Em que podemos perceber Pedro em busca de uma história ou uma narrativa em que pudesse conformar-se por todo aquele luto que ele está vivendo e que a ausência que ele está vivendo por perder um ente tão querido como seu pai, mesmo que não soubesse muito dele ou como ele não lembrava-se muito dos seus tempos. Em que o principal foco do personagem de Henrique é sobre a educação, e que ele é professor de gramática e literatura em uma escola pública com problemas da educação formal, e que podemos perceber o ponto de vista dele, em que pode-se perceber as condições muito difíceis de relacionamento com seus alunos e a dificuldade de enfrentá-los na sala de aula. Uma das cenas mais importantes desse livro, em que são dois alunos brigando no meio da sala de aula, Henrique vai ter que mostrar a sua autoridade como pessoa naquele lugar, em que temos outras cenas do cotidiano, não só essa em específico, em que temos um aluno bolando baseado, as brigas violentas entre alunos, envolvidos em facção possivelmente, uma falta de interesse e de perspectiva de futuro, em que nem ele próprio possui sobre ele mesmo. Em que não é ensinado para ele a como lidar com essas questões problemáticas no meio da sala. Não ensinaram isso na faculdade de letras, como ele mesmo diz no livro. Em que Henrique, sendo uma pessoa totalmente tornando-se desesperançoso com e desgostoso com a sua profissão, em que ele ainda possui uma pontinha de esperança, mas que ele não chega a prevalecer totalmente, em que isso pode representar muitas ausências, em que podemos perceber a ausência de um pai, da memória e de uma história, em que Pedro nunca descobriu esse lado, não por não aprofundar muito, mas também não ter um bom relacionamento com seu pai. Com o passar do tempo, podemos perceber que, com a escrita do livro, Pedro sempre sentiu a ausência do seu pai, mas que agora ela foi crescida maior por causa desse luto. Uma pessoa que acabou de morrer que ele mal conhecia, mas em que fazia muito parte da vida dele, mas que ele não conhecia. Ele não sabia nada exatamente sobre essa pessoa, só sabia o pouco que lhe mostrava, e nem por isso em que ele tanto sentiu a falta de não saber exatamente quem ele era no momento do seu enterro, não sabendo nada, nem ao menos falar alguma palavra de conforto sobre o seu pai no seu funeral. Em que podemos perceber por meio desse silêncio, em que sinceramente durante esse tempo de silêncio, ele não sabia exatamente na relação que ele tinha com seu pai, porque enquanto ainda estavam vivos, eles não faziam muita coisa. Em que a busca pelo seu pai, uma figura paterna, a história do seu pai, em que para entender o seu passado e como ele é hoje, em que tenta estabelecer essa ausência presente pela escrita. Começa primeiramente pela busca dos objetos em que seu pai usava como lembranças no cotidiano por afeto. A Marta, por exemplo, a mãe de Pedro, em que rompendo com as expectativas, ela sendo uma mulher negra, em que temos o traço de uma mãe, que a primeiro prazo a gente pensa em maternidade, em que carinho e conseguindo-se ser a pessoa mais amada do mundo, em que aqui temos uma mãe sim, com as suas questões raciais, o que é muito esperado, mas que acaba sendo difícil de simpatizar-se. Mas que ela tem os seus motivos para ser essa pessoa mais rígida consigo mesma. Em que na infância ela perde seus pais bem novinhas e acaba ficando na casa de sua tia com seus outros irmãos, mas que ainda assim não tinham muito o que comer,
porque a tia era pobre, era muito pobrinha, em que não tendo condição de manter todos eles, que depois de alguns meses, em que acaba sendo adotada como uma professora de sociologia, que dava aulas numa escola, e que sim, era uma mãe solo que cuidava de duas crianças. Em que aqui, no começo da infância, já mostra a solidão da mulher, especificamente da mulher negra, em que ela não se encaixava ali da água, em outras palavras, na sua adolescência. Um momento muito difícil, em que ela estava indo olhar para o mar, o observar do céu, em que depois a sua mãe e a sua irmã, em que criando esse vínculo forte de se sentarem em frente ao mar e permanecer ali, silenciosas e observando, em que estranhismo, Marta tentando preencher os seus vazios com a água. É que por meio desse período de silêncio em que Marta observava o mar, ela podia se perceber-se em volta dele todo, sem nenhum vestígio de vazio, em que ela mesma sentiu o conforto, o prazer de estar aí, num lugar silencioso e bonito, em que ela deixava suas preocupações voarem para bem longe, assim ficando com mais calma e para enfrentar-se os problemas que mais para frente ela teria que enfrentar. Bem, em outras palavras, a busca pelo avesso, ela pode ser uma essência de algo, daquilo ou daqueles, em que vai além muito mais do que as pessoas enxergam. O seu interior é mais importante do que o seu exterior, em que as pessoas acham que seriam daquilo que é melhor para você, que na realidade elas estão muito bem enganadas sobre supor algo que elas não conhecem, só pelas suas tonalidades, seus trejeitos e suas facetas que você tenta mostrar para o mundo, mas que aquilo não é real. Em que para Pedro, em que ser indestrutível para ele é ser alguém, alguém da cor de pele, em que ele aprende a se preservar-se para que ele não seja destruído, em que ele não pode ser violentado ou morto, com a sua inteligência, o seu conhecimento e a sua história, em com o estudo que ele faz parte do avesso. O avesso para Pedro significa não deixar-se ser morto por aqueles que mais falam mal. Em que para Pedro é muito mais do que só uma cor de pele. Ele tem os seus caráteres, ele tem uma história, ele tem os seus conhecimentos. E ainda por cima, ele tem os seus interesses, que vão muito mais além do que uma tonalidade de pele, em que as pessoas esquecem isso e rotulam ele como uma pessoa simples e singela. Em que esse livro, ele traz como objetivo muito em que podendo trazer sentimentos de revolta, tristeza e complexo, e para tentar-se abrir seus olhos sobre essa construção da história de seu pai, em que é bonito, pulsante, colorido e importante. Bom, apresentado todo esse contexto sobre o livro, e que muito spoiler também, em que, na minha opinião, a história desse livro, ele vai contar um passado, por meio de memórias de uma pessoa, de um filho que nunca entendeu muito sobre seu pai, em que agora ele tem que entender melhor para saber se os seus comportamentos e como que aquilo afetou ele também. Em que nisso podemos ver que a história se passando em Porto Alegre, sim, uma cidade bem racista como a em que os negros se sentiram deslocados àquele lugar e também possuindo o caso de Marta, em que era uma mulher negra que sempre teve vários problemas durante sua infância e sua adolescência, em que ela nunca soube exatamente como amar ou como ser amada, em que se envolveu com uma casca resistente, em que ela não sabia exatamente o que era o amor, mas que por meio dessa sua história ela sentiu exatamente o que era o amor de seus filhos, mesmo que ela não fosse totalmente aquele tipo de mãe solidária. Em que esse livro trazendo bastante reflexões sobre como que a gente tem que abrir nossos olhos para perceber os assuntos do cotidiano, porque várias das vezes a gente sabe que aquilo acontece, mas que já está começando a ficar normalizado aqueles instintos de violência sobre tais pessoas e tais minorias também, sobre tais pessoas com discursos muito idiotas e retrógrados, em que é por isso que eu acho que Avesso da Pele é um livro muito interessante, em que ele traz toda essa reflexão e trazendo realmente um baque para o leitor e para que ele se sinta revoltado também e que ele passe a perceber-se mais os seus horizontes. E que o livro ele tenta trazer um acerto crítico
para que pudéssemos trazer a reflexão sobre tais atos que acontecem nos dias de hoje, em que trazendo mais e ampliando mais a nossa visão sobre isso e de como que aquilo pode nos afetar também. Uma pessoa com dificuldades e trazer mais a empatia para as pessoas. Ajudar-se quem é próximo e às vezes só dar um ombro amigo, em que a gente tem que buscar o passado e tentar-se de uma maneira muito boa relatar-se algumas coisas sobre ele, em que com o passado a gente estuda e entende o que o acontecimento do presente ele refletiu na gente e que a gente assumir as nossas responsabilidades sobre tudo aquilo que a gente negligenciou durante tanto tempo. Chegamos a mais um final de um vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe um comentário de forma bem educada para não ouvirmos xingamentos e termos um debate saudável, apresentando seu ponto de vista e também um pouco do que você gostou e não gostou. Espero que você tenha gostado e não se esqueça, até o próximo vídeo.